Tem gente que destrói sua paz, sem gritar, sem te bater, sem te ameaçar, sem fazer nada escandaloso. Ela só vai, aos poucos, fazendo você se sentir pequeno. Uma piada aqui, uma humilhação disfarçada ali, uma ironia. Um comentário que parece brincadeira. E o pior, com o tempo, você começa a achar isso normal. Você começa a duvidar de si mesmo, da sua capacidade, do seu valor e talvez uma das coisas mais perigosas da vida seja permanecer tempo demais em ambientes que adoecem sua mente lentamente. Porque existem lugares, e principalmente pessoas, que sugam sua energia sem você perceber. E quando você finalmente se afasta, percebe o quanto estava vivendo pesado. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre pessoas frustradas, ambientes tóxicos, humilhação silenciosa, e sobre como certas convivências conseguem destruir sua identidade sem você notar. Porque talvez o problema não seja você. Talvez você só esteja cercado pelas pessoas erradas. Existe uma coisa que quase ninguém fala sobre ambientes tóxicos. Eles raramente parecem tóxicos no começo. Normalmente tudo começa pequeno, uma piada desconfortável, uma grosseria sem intenção, uma pessoa que sempre precisa diminuir alguém para parecer superior. E no início você releva, porque pensa, talvez eu esteja exagerando. Só que existe um detalhe importante. Pessoas emocionalmente mal resolvidas quase sempre descarregam isso nos outros. Elas não sabem lidar com a própria frustração, então transformam outras pessoas em alvo. Você percebe isso no trabalho, na família, nos relacionamentos, até nas amizades. Tem gente que só consegue se sentir forte quando faz alguém se sentir menor. E isso é mais comum do que parece. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. A pessoa que humilha o garçom, que trata mal a atendente, que grita no trânsito, que faz questão de mostrar poder o tempo inteiro. Por fora parece arrogância, mas no fundo, quase sempre é fraqueza emocional. Porque gente em paz não sente necessidade de diminuir ninguém. E isso muda completamente a forma como você começa a enxergar certas pessoas. Porque o problema nunca foi autoridade, nunca foi dinheiro, nunca foi posição social. O problema sempre foi caráter. Hoje existe uma romantização muito grande da agressividade, como se ser grosseiro fosse sinal de força. Mas, sinceramente, uma das pessoas mais fracas que existem é aquela que precisa humilhar os outros para se sentir importante, porque isso revela uma mente completamente desequilibrada. E o pior é que ambientes assim contaminam você lentamente. Você começa a ficar mais irritado, mais ansioso, mais inseguro. Seu corpo sente, sua mente sente. Mas como o desgaste acontece aos poucos, você vai se acostumando, até que um dia percebe que já não é mais a mesma pessoa. Talvez você já tenha vivido isso. Acordar cansado só de pensar em ir para determinado lugar. Sentir ansiedade antes de encontrar certas pessoas. Perceber que sua energia muda completamente perto de alguns ambientes. E não, isso não é frescura. Seu cérebro reage ao ambiente em que vive. As pessoas ao seu redor moldam sua autoestima, sua mentalidade, sua energia emocional, até a forma como você enxerga a si mesmo. Por isso, convivência é algo tão sério. Porque algumas pessoas inspiram crescimento e outras adoecem sua mente silenciosamente. O problema é que muita gente só percebe isso tarde demais, depois de anos aceitando desrespeito, aceitando piadas humilhantes, aceitando relações que sugam sua paz. E sabe o que é mais perigoso? Quando a humilhação vira rotina. Porque aí você começa a normalizar coisas absurdas. Você começa a aceitar migalhas emocionais. Aceitar ambientes ruins. Aceitar pessoas ruins. Como se fosse obrigado a suportar tudo isso para merecer ficar. Mas existe uma verdade importante aqui. Não existe dinheiro, status, amor ou vínculo que justifique perder sua saúde mental. Nenhum. Porque no final,
O ambiente que você aceita molda quem você se torna. E talvez uma das decisões mais importantes da vida seja escolher de quem você se aproxima. Hoje, muita gente fala sobre produtividade, dinheiro, disciplina, mas quase ninguém fala sobre o impacto emocional das pessoas erradas. Uma pessoa negativa consegue destruir sua paz em poucos minutos, porque energia emocional é contagiosa. Você percebe isso claramente. Tem gente que você encontra e sai mais leve, mais motivado, mais vivo. E tem gente que faz o oposto. Você conversa por 20 minutos e parece que sua mente ficou drenada. Tudo fica pesado. E geralmente essas pessoas vivem no mesmo padrão: reclamação, grosseria, ego, competição, vitimismo, necessidade constante de controle. Porque pessoas frustradas precisam espalhar a própria frustração. Elas não suportam ver alguém em paz. E talvez seja por isso que algumas convivências machucam tanto. Porque você tenta manter respeito, enquanto o outro vive tentando afirmar superioridade. Mas existe uma coisa que muda tudo. Quando você entende que não precisa permanecer onde sua mente adoece. E isso vale para amizade, namoro, trabalho, família, qualquer relação. Porque maturidade também é perceber quando um ambiente começou a destruir partes suas. E, sinceramente, muita gente boa está cansada. Não porque é fraca, mas porque passou tempo demais tentando sobreviver emocionalmente em ambientes errados. Tentando agradar pessoas impossíveis. Tentando evitar conflito o tempo inteiro. Tentando se encaixar onde nunca foi respeitada. Isso destrói a mente aos poucos. Você começa a perder autenticidade, perde espontaneidade, perde paz. Até que um dia percebe que vive em estado constante de tensão. E talvez seja exatamente aí que nasce a necessidade de mudança. Não por raiva, mas por sobrevivência emocional. Porque chega um momento em que continuar perto de certas pessoas custa caro demais para sua mente. E o mais curioso é que quando você finalmente se afasta, o silêncio inicial assusta. Você sente culpa, estranha a distância, pensa em voltar atrás. Mas depois de um tempo, algo muda. Sua mente desacelera, seu corpo relaxa, sua energia volta. E aí você percebe o peso que estava carregando sem notar. Por que ambientes tóxicos confundem sua percepção? Eles fazem você acreditar que o problema é você. Mas às vezes, você só estava cercado de caos emocional por tempo demais. E talvez uma das maiores demonstrações de amor próprio seja parar de insistir em lugares que machucam sua mente. Não por orgulho, mas porque sua paz vale mais do que qualquer convivência desgastante. Existe uma frase muito forte que diz: você se torna parecido com aquilo que tolera todos os dias. E isso é assustadoramente verdadeiro. Porque convivência molda comportamento. Se você vive cercado de negatividade, grosseria, ego, desrespeito com o tempo, isso começa a afetar você também. Por isso, proteger sua mente é tão importante. E proteger sua mente, às vezes, significa se afastar, colocar limites, parar de tentar salvar todo mundo. Aceitar que algumas pessoas não querem melhorar, porque nem toda relação foi feita para durar. Algumas pessoas entram na sua vida apenas para ensinar o que você nunca mais deve aceitar. E talvez esse seja um dos aprendizados mais difíceis da vida adulta. Entender que maturidade não é suportar tudo em silêncio. Maturidade é reconhecer quando algo começou a destruir sua paz. E ter coragem de sair antes que destrua você também. Hoje, muita gente vive emocionalmente esgotada, mas continua insistindo nas mesmas relações, nos mesmos ambientes, nos mesmos ciclos, nas mesmas pessoas, esperando que algo mude sozinho, mas quase nunca muda. Porque gente mal resolvida, emocionalmente raramente melhora sem consciência. E você não pode sacrificar sua saúde mental tentando consertar pessoas que nem querem mudar. Então, talvez esteja na hora de se perguntar:
Quem ao seu redor está drenando sua mente? Quem faz você se sentir menor? Quem destrói sua energia? Quem transforma sua paz em ansiedade? Porque talvez a sua vida não esteja pesada por acaso. Talvez você só tenha passado tempo demais carregando relações que nunca deveriam permanecer. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo: qual foi a convivência que mais desgastou sua mente emocionalmente? E aproveita para assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Talvez ele seja exatamente o que faltava para você recuperar a paz que perdeu tentando suportar pessoas erradas. Obrigado por assistir. E lembra, nem toda dor vem da vida. Às vezes, ela vem das pessoas que você continua permitindo perto demais da sua mente.